LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda, um canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, criada para você do agronegócio, meu amigo, que gosta de marketing, que gosta de vendas, que gosta de pesquisa. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Roberto de Risse. Você tem um cara que é um ícone nesse mercado, em melhoramento de milho, soja, genética, é o cara, eu estou falando com ele, Roberto de Risse. Roberto de Risse tem uma longa história, fez, né, especialização em Iowa, nos Estados Unidos, de melhoramento, me trouxe, me resgatou algo que eu nem imaginava, sementes jabuticabal. Eu fiquei pensando, o que é isso, meu amigo? Moçada, acredite se quiser, duvido que muitos de vocês conheçam isso. Sementes jabuticabal foi a que preconizou a entrada da Syngenta Seeds hoje. Sementes jabuticabal virou o quê? Germinal Sementes. A união com Sandoz, tal, virou Novartis, aí virou a Syngenta Seeds, que é hoje aqui, né? Então tem uma história que basicamente começou com o Roberto Risse, nosso amigo Risse, construindo essa história. Depois disso, o Risse foi convidado a ir para Cargill Sementes, onde trabalhamos juntos, tivemos uma história lá. O Grupo Monsanto comprou a Cargill, fomos juntos, né, Risse, como, né, o passivo da Cargill para Monsanto. O Risse ficou um tempo e aí foi para a Pioneer, onde construiu uma bela história, trabalhando junto com o nosso amigo Raup. Raup, um grande abraço, meu brother. Né? E os dois juntos trabalharam aí na pesquisa e depois o Risse assumiu por 10 anos a presidência da Pioneer, levando essa companhia a um faturamento histórico, né? Até ele se aposentar em 2015 e entrar para fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer, suas consultorias nessa área de pesquisa, de melhoramento, e hoje à frente das sementes que a Nortox está produzindo e colocando no mercado. Risse, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Oi, Esgoda, é um prazer enorme estar aqui com você novamente, né? Faz algum tempo que já que a gente não se encontrava, né? E, se não me engano, nós tivemos duas oportunidades, uma foi lá na Monsanto, né? E a outra, eu estava no aeroporto, eu te vi lá, nós conversamos um pouquinho, né? Depois eu saí assim por diante. Olha, prazer enorme estar aqui, né? Espero contribuir para o seu programa aí, né? Que eu adoro, gosto bastante, né? E estamos à disposição aqui para conversar sobre o agronegócio, que é o nosso negócio. É isso aí, Risse. Isso, é assim, ó. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, porque além da gente levar a quem está nos ouvindo aqui, Risse, a sua história como um melhorista, como um geneticista, um homem do agronegócio muito ligado nesse segmento, tem o segmento do Risse agrônomo. Como é que você virou agrônomo, meu amigo? Você vem de uma família de agricultores? O que que te levou a partir para o lado da agronomia? Só para a gente entender. Vamos começar lá de trás, né? Nada. Assim, eu não tenho, minha família não tem nenhuma ligação com a agronomia. Só pode falar um pouquinho, né, da história da minha família. Eu sou descendente de italianos, né? Meu avô migrou para cá em torno de 1910, aqui em São Paulo. E, na verdade, você tem uma ideia, nenhuma deles da família teve no ramo da agricultura, né? Meu pai era oleiro, eu vim de uma família muito pobre, sabe? Eu não sei se você já... Deixa eu entender esse termo. Teu pai era? Era empregado de olaria, que fazia Ah, oleiro, tijolo. empregada de olaria. Ok. Isso, exatamente, sabe? Família muito simples. Vieram para Muito onde, Risse? Onde que era esse para local? Guarulhos, Guarulhos. Guarulhos. Ok. Isso, exatamente. Então, ali, meu pai tinha o seu negócio lá de olaria ali, né? É muito difícil, quem sabe esse trabalho é bem complicado, mas tudo bem. Tirando as dificuldades, né? Sou dali, não, mas assim, eu sempre gostei desse ramo da agronomia. Não sabia direitinho, né? Sempre gostei. Quando tinha lá meus 14, 15, 16 anos, eu já fazia. Fui um criador de coelhos, sabe? Muito grande, né? Você foi criador de coelho antes da agronomia ou depois? Antes da agronomia. Aí, quando eu fui
passei lá na Exalc, eu tive que me desfazer, né? Nós já vamos falar da Exalc, nós já vamos falar da Exalc. Eu vou querer saber seu apelido, segura aí. Mas vamos lá. Tá bom. Mas eu cheguei a ter 200 coelhas, sabe? Num quintal pequeno, assim, vai. Então, era uma paixão minha também, sabe? Nós temos algo em comum, cara. Diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Você criou coelho, eu criei escargorra, acredita? Exatamente. Bom, Mas mas aí você resolveu fazer agronomia na Exalc. não, na época que eu quis fazer agronomia, tem um fato interessante. Meu pai tinha um amigo lá, um amigo do amigo que era agrônomo. Ele falou: Roberto, eu vou convidar esse cara para falar com você, para te falar para você não fazer agronomia, porque é difícil, não sei o quê, pá, 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 pá. Mas, e o cara veio falar, a pessoa veio falar comigo, né? Mas eu não dei muita bola, não. Falei, bem, isso bem. Aí fui, prestei, fiz o vestibular lá, passei, né? E acho que foi uma coisa Vamos lá, impressionante. fala o Adoro. apelido. Todo exalquiano tem um apelido. Qual era o seu apelido? Eu era tatu. Por que te deram o apelido de Tatu, homem? É o seguinte, eu acho, não sei te dizer, não. Eu era muito fuçador, sabe? Então, assim, todo lugar lá eu ia, pô, eu já fui lá no primeiro ano, já queria saber lá da genética, já fui conversar com o pai, com o Paterniani na época, aí eu tinha 3 áreas que eu gostava, sabe, de me dedicar. Era a genética, a economia e a física. Você não vai acreditar, né? Mas era isso aí. E tanto é que eu, lá na Exalc tinha um curso chamava SENA, ou não, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Eles ofereciam um curso lá, sabe? Para os 20 melhores alunos lá. E eu fiz esse curso. Só que eu não estava entre os 20 melhores. Eu era o 22º, sabe? Mas você já pensava, Risse, nessa época que você estava fazendo faculdade, em partir para esse lado mais da pesquisa, mais de melhoramento? Já tinha essa ideia ou isso Ah, surgiu ao acaso? não, já tinha. Eu sempre gostei dessa parte, lia tudo sobre genética lá no departamento. Tanto é que lá no departamento eu conhecia todo mundo, fiz amizade logo no primeiro ano, sabe? Então, eu fiz um trabalho lá, interessante isso aí, chamava Cariótipo de Cebola, junto com o professor Bandel na época. Ele usa até hoje esse trabalho nas aulas dele, né? Ele deve estar aposentado agora também, né? Então, desde o começo, eu fui fazer estágio lá, não ganhava nada, mas ia lá, sabe? Essa história do Senna é interessante. O curso era para os 20 melhores, eu era o 22º, né? Mas eu não me conformei. Eu falei, eu vou fazer, né? E tinha uma bolsa era muito boa, né, nessa época. Aí eu cheguei para o coordenador e falei, eu não posso fazer como ouvinte? Ele falou, mas você não vai ganhar. Eu não quero, eu vou fazer como ouvinte, só isso daí. Mas como é que é? Deixa eu conversar lá com o conselho lá, né? Eles foram conversar e eles me aceitaram. Aí o que aconteceu? Depois 2 desistiram e eu entrei. Pô, que Então, beleza. É mas tudo na foi, hora certa, né? Tudo na mão de Deus. foi um curso muito bom. Então, essa historinha um pouquinho lá no começo da Exalc, né? Mas Mas eu daí sempre... você se formou em 75, né? Isso. Uhum. E como é que a história da semente de jabuticabal foi a primeira história ou você fez algo antes ainda, depois de Não, formado? fiz o seguinte, formei em 75 e, na época, eu entrei na Embrapa. A Embrapa me contratou e para fazer o pós-graduado lá, para fazer o mestrado lá na genética. Tá? Então, a Embrapa me pagou todo o curso lá. Entendi. E tinha 2 anos. E o que aconteceu? Isso foi em 77, começo de 77, a CIBA estava procurando um melhorista. Tá? E eles foram lá na Exalc conversar com o Paterniani, Zé Branco, os professores lá, né? E eles me indicaram, sabe? E, e aí o seguinte, aí começou a história na CIBA. Só que o seguinte, como eu fiz o mestrado lá pela Embrapa, se eu saísse, eu tinha que devolver todo o dinheiro para eles. Entendi. Tá? É um contrato que a gente tinha. Ou você trabalhava pelo mesmo período que você estudou, ou você tem que devolver. E primeiro, o seguinte, foi interessante isso daí, porque nessa época já tinha praticamente terminado lá os créditos, né, para fazer o mestrado, e a Embrapa me mandou para Rondônia para fazer melhoramento de mandioca, sabe? Eu estava recém-casado e eu Quase falei, matou a mulher, né, cara? Ir para Rondônia, a mulher deve ter adorado, né?
Vamos Aí para sim, Rondônia, mulher, fazer melhoramento de mandioca. Ela falou, eu casei com um louco mesmo, né? Mas mas, vamos. mas eu não queria isso aí. E aí, como que eu ia fazer? Mas aí eu abri o jogo lá com o diretor na época, que era o Walter Turing, falou, Antônio, seguinte, eu tenho esse compromisso com a Embrapa, eu tenho que pagar. Ele falou, quanto é que é? Eu falei, eu vou lá, fez as contas e tal. Deixa que nós vamos pagar. Eles devolveram todo o dinheiro para a Embrapa. Acho que foi um dos poucos que devolveram. E daí, aí eu entrei na CIBA. Foi exatamente isso aí. Aí fui trabalhar em Matão, né, em estado de São Paulo, e ali começou a história com a semente de jabuticabal, tá? Que ela tinha comprado, mas tinha comprado também uma fazenda que era do IRI, tá? Que é ali em Matão, né? E então eu ia, eu mudei para Araraquara, porque Matão eu nem conhecia direito também nessa época, hein? E eu ficava viajando para Jabuticabal e assim por diante, tá? Ali eu formei uma equipe, contratei, na época lá, ele aposentou recentemente da Singenta, né? Os técnicos trabalhavam comigo, o Frigone, tinha o Sérgio, tinha o Miguel, uma turma lá, o Yassu, tinha uma turma boa, sabe? A gente foi muito pegador. Ali, a CIBA sempre foi muito forte, né? Essa equipe, nós somos uma equipe muito boa, mas de execução, sabe? Ali, Aos que, assim, Risse, só dando um alô aos que são mais jovens, a Ciba Geiger era uma empresa suíça, né? Que depois se uniu com Sandoz, virou Novartis, que se uniu com ICI, AstraZeneca ali depois e virou a Syngenta. Então, essa aqui é uma história que nem é, eu mesmo sabia da onde nasceu, né? A Syngenta Seeds. Então, vamos assim dizer que você quase que é o pai da Syngenta Seeds. eu diria que sim, sabe? Porque quem começou lá fui eu. Quem montou as estações experimental, quando eu falo eu e uma equipe, né? É, lógico, né? Teu Eu time, não né? acredito. Mas tem uma história bacana. O Daniel Glatt, né? Ele foi contratado, estava eu e o Wilhelmus, né? Que era responsável. O Wilhelmus era meu chefe lá, né? O diretor. Nós contratamos o Daniel Glatt. Então eu fiquei muito amigo do Daniel, tenho amizade com ele até hoje, caminhamos aqui desde aquela época. Uma figura, Uma né? Um admiração abraço aí, muito grande que eu Danielzão. tenho por ele, né? Uma admiração muito grande que eu tenho por ele. E assim vai. Então a história é longa. Deve tá triste, né? É Torcedor do verdade. Botafogo, né? É verdade. É, ontem eu vi, né? Um cara mandou um zap. Olha o fogão com a taça. Era um fogão com uma taça de vinho em cima, né? Coitado do Daniel Glatt. Daniel, um abraço. Sinto muito pelo Botafogo, mas tamo junto. E aí, Exatamente. Risso? E aí você veio a fazer parte, vamos assim dizer, da Germinal, né? A Germinal É, nasceu é, e você com um time de melhoristas lá. Você é. gerenciava esse time ou você também era um melhorista lá? Bom, ali não tinha time, era eu e mais três. O time era esse, sabe? Depois é que a coisa desenvolveu. No começo ali, era eu e mais três. A gente tinha que irrigar, carregava cano de irrigação. Cara, Batia o escanteio e cabeceava. até hoje eu faço isso. Pra ter uma ideia, eu tenho que bater o escanteio e tentar fazer o gol. Mas assim, ó, essa é uma, vou tentar encurtar a história aqui, né? Mas é o seguinte, então eu assim fiquei 18, eu entrei em 77, né? Na 76 na Germinal, né? Na época. Aí nesse período aí, o Wilhelmus entrou como diretor, né, ficou meu chefe lá. Em 81 eu fui para os Estados Unidos, né? Fiquei 6 meses lá acompanhando todas as estações, porque a Ciba tinha comprado a Funk Seeds International nos Estados Unidos, tá? Que ela era entrada. A Ciba Geiger não tem nenhum DNA de sementes, né? Esse é o negócio dela era químico e assim vai. Então ela comprou uma empresa nos Estados Unidos, comprou aqui e eu faço parte dessa história, sabe? Então, o que Isso, está aqui? deixa eu te fazer uma pergunta bem nessa época. Eu sempre, quando trabalhei na Pioneer, a gente ouvia falar que a Pioneer foi a precursora, basicamente, do lançamento do milho híbrido, de você sair de variedades e entrar no milho híbrido. Esta fase que você estava construindo a Ciba Semente, Germinal, saindo da semente de jabuticabal, o milho híbrido já era uma verdade forte ou estava entrando ou não tinha entrado ainda, ainda estávamos em variedades? Em que fase Não, estávamos aí? não. Assim, ó, o milho híbrido é uma coisa forte, né? Já estávamos, com certeza, sabe? Esse é o negócio. Só que o mercado ainda não era 100%. Comprador. Exatamente. A gente teve ali, tinha muita variedade, um híbrido. Já existia na época o híbrido HMD 7974, que foi um híbrido feito pela
pelo Instituto Agronômico de Campinas. As empresas comercializavam esse. Quem tinha já bons híbridos assim era a Grosseries, a Cargill, né? E A como era Pioneer. trabalhar contra esses leões do mercado, construindo uma história? A gente não trabalhava contra, não, porque não tinha. Você não vai bater em grande, cara. Você tem que ficar ali e Não aprender. tinha como, né, cara? É, não. A gente, é verdade, isso é uma coisa. Você não bate, você tem que aprender com o concorrente, com os outros, assim por diante. Então a gente tinha admiração na época, né? A Grosseries tinha 50% do mercado, a Grosseries tinha 30%, na Cargill 30%, uma coisa assim. A Pioneer era a quarta, eu acho, sabe, nessa A época. Disputava. G122, a A G303. 222, 203, cara, muita coisa. Tem a Decalbe com os 214, 205, aquela coisa toda. Mas isso daí já é o milho híbrido aqui já é tranquilo. O que mudou muito foi que na época, hoje, o mercado, a dominância é híbrido simples, quase, sabe? Pela entrada da biotecnologia, né? E assim, por naquela época ainda tinha muito híbrido duplo, tinha triplo, sabe? Aquela coisa toda, e variedade, né? Mas hoje o mercado mudou muito e Qual foi evoluiu. o material da época Singenta, Ciba e Companhia Limitada que morou no seu coração? Que híbrido era esse? Não, é, não, é o Não seguinte, vem dizer para mim que o geneticista, o melhorista, não tem um filho que ele gosta mais. Ele tem, ele tem. Quem era o seu? eu gostava mais, eu falei, do Torque, porque foi o último, eu segui lá no tempo que eu estava lá, Qual né, material? chamava Torque. Ah, o Torque. Nossa, famosíssimo. É. Então, na minha época lá, o que tinha uma influência quase direta lá, mas era uma equipe, tá? Tinha eu, tinha o Savelli, uma turminha lá. É o seguinte, lá foi lançado, tinha o G800, tinha o G600, tinha o G85, tinha e outros lá agora, mas E Master e Exceller, não estão aí? depois veio para a Safrinha, eles se encaixaram muito bem. Master, Excel e do Torque. E depois eu saí, tá? Depois é uma historinha bem interessante também. Aí eu saí, isso foi em 95, tá? Essa época aí, eu estava na produção da FIBA, da Germinal. E eu fui para lá sem querer também, porque o meu negócio eu estava em Uberlândia, tinha montado a estação de pesquisa lá em Uberlândia, né? Foi a primeira empresa a ir para aquele Triângulo Mineiro, fomos nós que eu digo na época, né? A Germinal. Nós fomos lá, compramos uma baita de uma fazenda, montamos direitinho lá, né? E então, nessa época aí, a, vamos dizer, a gente tinha os híbridos todos lá, Master, eu estava lá. Só que em 92, por uma decisão da empresa, me mandaram para a produção, tá? Porque estava com os problemas lá, se mudando e tal, e acabei indo para lá, sabe? Sem querer. Eu acho que foi a primeira vez que na minha vida que não, profissional, que eu chorei quando eu tive que sair de lá, sabe? E na época era o Delano, o diretor lá, Conheci Delano o Budinello. Delano. E o Delano falava para mim, Roberto, não sai, cara, porque lá eu pedi demissão, sabe? Porque eu fiquei revoltado de ir para a produção, né? Olha como é que são as coisas, né? Aí fui para Ituiutaba, né? Morava em Uberlândia, para Ituiutaba toda semana, aquela coisa, minha vida meio bagunçou, sabe, ali. E daí o seguinte, aí eu falei, Delano, eu vou, porque eu preciso, mas eu vou pedir demissão daqui. E eu, passado 4 anos, eu fui lá, Delano, tá aqui. Eu estava na época com 42 anos, eu acho, uma coisa assim, eu pedi demissão. E saí. Falei, vou ficar. Aí o Delano falou, não, cara, a gente está te preparando para você assumir posições futuras. Eu falei, quem disse para você que eu quero? Tá? Quem disse para você que eu quero a tua posição? Eu não quero. Olha só, foi assim. Bom, enfim, pedi demissão, saí, montei um negócio meu, sabe, ali. Você não vai acreditar, colheita em espiga para sementes, porque eu fui um dos primeiros ali. Eu montei o secador lá em Matão, que tem até hoje lá em Espiga, porque a Ciba, na época, colhia milho a granel só, né? Era um negócio assim, né? E semente de jabuticabal. E eu fui para os Estados Unidos, tirei foto lá das unidades da Pioneer, né? Vim aqui, dei para o engenheiro da Ciba, falei, vamos fazer esse secador. E fizemos o secador em Espiga. O primeiro foi lá, tá? E ali começamos. Só que eu Ninguém, falei, ninguém secava em espiga, Rice? só a Pioneer. Só a Pioneer.
No Brasil já secava no Brasil em espiga, Pioneer. Sim, a Pioneer já fazia isso, tá? Eu falei, não, nós temos que imitar os bons, né? Vamos para lá. E fizemos, né? E começou ali, mas é uma dificuldade enorme. Não dá para. Você ficou um dia inteiro se contar a história, né? As dificuldades, sabe? Uma das coisas que o pessoal hoje é saber lidar com dificuldades, sabe? E eu falo para você, eu enfrentei várias dificuldades na minha Hoje eles arrumaram um nome bacana para isso, né? É ser resiliente. resiliente, né? O mundo muda. Para nós era o buraco era mais embaixo, né? Mas, exatamente. ô Mas Rice, eu vou você te saiu contar. daí e foi para Isso. Cargill, ok? Não, aí deixa eu te contar. Saí, né? Fiquei um ano com um Montando esse negócio negócio novo, aí. aí tal. Aí falei, cara, isso aqui não é meu negócio. Aí eu quis voltar pro negócio. Rapaz, eu não achava emprego. Te dá como fala, as dificuldades. Até que o seguinte, o Tavares estava querendo montar essa parte de desenvolvimento de produto, e eu era muito amigo do Delmo. O Delmo era o melhorista lá da Cargill, sai do Trevisan, Conheci. do Gilberto Posar, e eles me indicaram. E aí eu fui para lá, e fui para Andirá, no Paraná. Olha a coisa como é que foi, né? Beleza, fui para Andirá, trabalhei com o Tavares, foi um aprendizado enorme. Eu, o Sérgio Ortiz, sabe, ali. Na época o Valdemar Gense era o presidente ali, cara, a Cargill estava no legal, né? Só que depois a Cargill quebrou. Não sei se o Valdemar Gense saiu, né? E o Alfonso Alba, que era responsável pela Cargill na Argentina, assumiu. Quando Foi quebrou, quando eu isso foi entrei. em 97, eu acho que foi, não estou bem lembrado, né? Foi por aí mesmo, 97. É. Aí falei, ih, rapaz, agora o Alfonso Alba vem aqui, né? Vai Deixa eu fazer contar uma. uma do Alba. Interessante, fazer uma parte. O Cal falou assim: Esgoda, se você quer entrar na Cargill, primeiro você vai fazer entrevista com o meu chefe. Se ele gostar de você, aí eu converso e entrevisto você. Me mandou, estava em Palotina, me mandou lá. O Alba estava num hotel em Foz do Iguaçu, mas ali no lado da Argentina. Isso. Fui lá, tô lá no sofá esperando chegar o tal do Alba na recepção. Daqui a pouco entra um cara de bermuda e tal, né? Eu já tinha avisado na recepção, veio até mim e começou uma entrevista. A gente falou, Rice, por uma hora. Em uma Aham. altura do campeonato, ele vira para mim, né, com aquele portunhol, né, Isso. dele, né? Escuda, né? Quanto tempo tu achas que eu preciso para saber se tu és uma pessoa que dará certo para esta função? Pô, eu tinha conversado uma hora com ele, né? Falei assim, Alba, em torno de uma hora. Ele vira para mim e fala assim, Escuda, eu preciso apenas 5 minutos. O resto é só enchimento. Acho que é isso mesmo. Eu falei, Então, porra, vivendo e aprendendo, né? Uma figura, Alfonso Alba, baita cara. Mas e aí? mas então, aí foi o seguinte: entrou o Alfonso Alba, né? Aí eu estava viajando, eu, o André Figueiredo, porque na época o André Figueiredo, que hoje está na KWS, diretor, e o Guerreiro, né? Reportavam direto para mim, e nós tínhamos montado uma equipe, o Márcio Chon, o Paulo Alves, que você fez a entrevista outro dia, né? O Boer, alguns tem mais pessoas que eu não, acho que não vou lembrar o nome de todos ali, tá? O Jaques, que hoje Jacques está. Milich, tá na Stein. Todos eles estavam ali, comigo ali. Nós tínhamos montado um time bacana, sabe? A Cargill estava bem nessa Só época. fera, só Só fera. fera, só fera. E foi. Então, aí o seguinte, mas aí o Alfonso Alba entrou, eu, o André Figueiredo, eu acho que viajando aqui pelo sul, sabe? Aqui, eu acho que era, não me lembro exatamente a cidade que nós estávamos, né? E o Afonso Alba me ligou, eu falei, André, espera aí que eu deixo eu falar com ele. Ele me ligou e falou, Roberto, tudo bem? Tá, tudo bem. Ah, eu falei, tudo bem. Eu já conheci ele da Cargill da Argentina, tá? Olha, é o seguinte, estou assumindo aqui, aquela coisa toda. Eu queria ver se você pode me ajudar. Eu falei, ó, claro, né? Não, ó, você fica responsável pelo desenvolvimento de produto, mas fica também com a semente básica e pesquisa de produção, na época ali, que ficava ali em Barão Geraldo, né? Ali, né? Falei, não, beleza, ficamos, então continuamos. Aí fizemos um time interessante ali, sabe? Era o Afonso, era o líder, aí tinha eu na parte que ficava, ele chamou de gerente técnico, tinha o Walter Trevisan, que era pesquisa,
tá? O Cal era vendas, né? Basicamente, aí tinha na produção era o Edson, que é da Cargill, tá? Então ficou esse time ali. Cara, no time bom, aí nós tivemos que sair de Andirá e para Campinas. Eu e o Cal moramos juntos num apartamento. Eu aluguei um apartamento. O Cal era mão de vaca, sabe? Esse negócio. Aí é o seguinte, Pô, deixa eu falar uma de eu aluguei. Campinas, cara. O Cal levou nós, como gerente regional, para a primeira reunião, botou nós num hotel, cara. A hora que eu cheguei no apartamento, cara, tinha 5 camas de solteiro, cara. Botou nós tudo junto. O hotel chamava Barão, não sei o que, é o nome do hotel. Barão de Rapaz, Ribeirão. eu fui tomar um banho, Riz. O comprimento do cano do chuveiro era desse tamanho, assim, ó. Primeiro se encostava a barriga na parede e lavava as costas. Aí você virava, encostava as costas e lavava a barriga. O Cal era muito munheca. Eu vou te É, falar, viu? exatamente. Mas aí eu aluguei um apartamento e a gente morava junto lá, né? Eu pagava. Mentira, a gente rachava as despesas ali e tal, né? Então a gente tinha uma reunião ali, tinha o Stuart também, não sei se você lembra dele. Lembro, Ele Stuart? cuidava da parte de biotecnologia. Então, essa era a diretoria do Alfonso Alves, tá? Beleza. Aí nós mudamos para Campinas, aquela história toda. Tá? Aí veio a Monsanto, comprou, né? E aí acabei indo para Uberlândia, né? E ficando lá o diretor de pesquisa da Monsanto. Durou pouco. Na Singenta, eu pedi demissão. Lá eu fui mandado embora, pelo Manuel, tá? Porque nós tivemos um atrito lá, comecinho de 2000, em junho. Tivemos uma reunião em São Paulo, deu um problema, cara, eu também tenho pavio, não é pavio curto, é um ponto que você estoura, né? Então, eu acabei estourando com ele lá. Essa eu não Tal. sabia. E você foi para onde É. daí? Aí eu fui para Pioneer. Na semana seguinte, eu fui para Pioneer. Foi assim que terminou a história lá, eu não sabia. Agora tem É, uma do Stuart. isso é, tá. Lembra E, lembra do Dionísio Figueiredo? claro, Dionísio do tempo da Germinal. Sim, eu e o Dionísio num dia de Dionísio. campo da Copavel, chega o Uhum. Stuart. Olha para mim, pro Dionísio assim, que calça é essa que vocês estão vestindo? Eu olhei pro Dionísio, olhei para mim, tava com uma calça jeans, né? Ele falou assim: "Isso não é calça de gerente. Vocês têm que usar uma calça moderna de cor compatível." Fiquei pensando o que que é uma calça moderna de cor compatível, né? E perguntei, né, o Stuart, o que que é uma calça moderna de cor compatível? É uma igual a essa que eu estou usando, de sarja da cor caqui. Eu nunca esqueci isso, cara. Agora nós, como gerente, temos que usar a calça moderna de cor compatível, senão não vai. E aí você começou uma história na Pioneer. Aí comecei a Pioneer, história Pioneer, a Pioneer, né? Pioneer. A gente chamava Pioneer, esse é o É, negócio. Então, tem as duas. Mas eu comecei ali em na 2000, área de genética, de melhoramento, de pesquisa. trabalhava eu e o Halp. No Junto. Halp. O Halp era responsável pelo melhoramento. Nessa época, Acelerado o tal do Halp. a Pioneer estava dividida. Ela tinha o PCC e PD, sabe? Era essa divisão. Um é hoje o que eles chamam de commercial breeding, outro é mais desenvolvimento de linhagem, alguma coisa. Então, o Halp pegou essa parte de desenvolvimento de linhagem, assim por diante, e eu fazia o PCC, eu fazia a interação com a área de vendas, com o time do Daniel, Peixoto, Verlan, essa coisa toda. Tá? Tinha várias pessoas ali, então eu fazia esse meio campo ali com eles, né? Foi nessa época que nós identificamos lá o F53, uma genética superior e que alavancou novamente a Pioneer, né? Que ano foi Então, isso do 2002. F53-2? Foi 2002. 2002. Eu não tenho Certo. bem certeza. 2001, 2000, que também tem uma história interessante. Tem muita coisa, mas nós não vamos ter tempo para isso daí. Mas, enfim, aí fiquei na Pioneer, né, ali, e também logo em seguida nós fomos para os Estados Unidos. Eu, foi o Peralta, eu acho que está na Monsanto ainda, né, ali, e o Carlos Basso, né, que hoje está na KWS, não, na Dom Mário, tá? Fomos nós três para os Estados Unidos. Ficamos 3 meses lá, rodando, conhecendo tudo lá, bacana. Foi uma experiência espetacular também, sabe? E depois, então, ficamos assim.
Aí eu trabalhava junto com a equipe lá do Verlan, do Peixoto, do Daniel, todo ali, tinha uma interação grande com o pessoal de vendas, né? Mas eu nunca fui muito para o lado muito de vendas, né? Meu negócio era um meio campo ali, sabe? De produtos, aquela coisa toda, né? Foi assim, até em 2005, que o Daniel foi convidado para assumir a América Latina, né? Quando envolvia, né? Ele ficou responsável por tudo isso daí. E eu acabei ficando no lugar dele. O Paul Schickler, na época, né? Tal, eu acabei ficando para substituir o Daniel. Isso foi em 2005, em julho de 2005. Tá? Aí eu mudei de Uberlândia para Santa Cruz do Sul. Por isso que eu te falei, planejamento na carreira é a coisa mais difícil que tem. Nunca imaginei que hoje estaria morando no Rio Grande do Sul. Nunca. Vamos dizer, tá? Deixa eu te Nunca fazer imaginei. uma pergunta, Risse, um pouco mais técnica, né? A tua vida foi uma vida de melhorista, né? Qual é o grande desafio para um melhorista, na tua concepção? Tá. Assim, ó, primeiro o seguinte, melhoramento, todos eles é o seguinte, você tem que ter o conhecimento, evidentemente, sem nada disso você não vai, mas é muita transpiração, muito trabalho de campo. Não adianta só. é, o melhoramento ele é um processo repetitivo. Todo ano você já sabe o que vai fazer. Sabe? Assim, você já, é repetitivo. E é muita transpiração. É muito trabalho de campo ali, direitinho. Não tem outra saída, não. Sabe? Tá certo? A gente tem hoje novas tecnologias, essas tecnologias, na verdade, estão para tentar substituir essa parte de campo, né? Mas ainda vai algum tempo. Eu diria que nós estamos talvez numa transição, né? Mas não dá para falar hoje eu não vou mais para o campo, não vou, vou Entendi. fazer só ainda já evoluiu muito, mas ainda tem mais um ponto. Mas Uma, uma, basic- uma coisa que sempre me intrigou, Risse, na parte aí de milho, né? É que, assim, eu posso até estar errado, mas eu sempre achei que três pilares no melhoramento, ou no híbrido, ou você lançar um material, sempre foram muito fortes. Primeiro, o melhorista está pensando em produtividade, começou a pensar muito forte em ciclo ao longo dos anos, em função de safrinha e tudo isso, e sanidade, porque as doenças vieram avançando de forma vertiginosa ao longo dos anos. E assim, era muito difícil a gente achar um material que fosse extremamente produtivo, de ciclo extremamente rápido e extremamente sadio. Quando você mexia num desses três pontos, parece que atrapalhava o outro. Muito sadio era ciclo mais longo ou não era tão produtivo. Isso ainda persiste? persiste. A dificuldade de você combinar mais de uma característica, mas uma delas que se mantém ao longo do tempo é a produtividade. Essa daí nunca mudou. Sabe, é o seguinte, nós tivemos uma mudança forte na cultura do milho, saiu do verão indo para a safrinha, complexo de doenças diferente, mudou. Né? O sul tem um complexo de doença diferente do Brasil Central, né? O verão da safrinha. Então, você tem toda uma matriz de ambientes aí, e cada um tem isso que manda o posicionamento do produto. Tá? Então, é difícil, como você falou, pegar um que seja bom em tudo, né? Mas tem um que joga muito bem. Entender o ambiente é tão importante como entender da genética, sabe? Isso é fundamental. Tá? Teve alguns híbridos que eu considero que foram os galos cinza aí por um bom tempo, né? Por exemplo, um 3063 da Pioneer, né? Um Então, F75, né? Um AG9010. E eles reuniam uma proximidade até desses três quesitos, né? Que depois acabaram, por razões adversas, aí, acabaram saindo do mercado em função de pontos diferentes, né? E a biotecnologia entrou, e hoje, posso também estar enganado, Risse, mas hoje a gente está falando de pô, e Vipera 3, e Pro 4, e não sei o quê, e PPP, e Power Core, e a gente vê a cigarrinha vindo e detonando, tendo que fazer que o cara faça 5, 6, sei lá quantas aplicações de inseticidas visando o controle de cigarrinha. Isso não vem muito a tirar um pouco dessa força da biotecnologia nesse segmento, porque o cara tem que fazer tanta aplicação que essa tecnologia acaba ficando um pouco obsoleta?
na tua concepção? Eu acho que não. Eu vou falar para você o Uma seguinte. pergunta muito boa para os nossos ouvintes, Luiz. Isso, eu acho que não. Acho que a biotecnologia continua tendo o seu grande valor, sabe? Assim, apesar das biotecnologias, vamos falar assim, dos eventos terem perdido a eficácia, não é 100% mais, mas ainda dá um bom controle. Quando você vê lado a lado, né, convencional, com um Pro 2, um Pro 3 ou um Viptra, né, todos eles, aí, a diferença ainda é grande, tá? A cigarrinha, eu acho que, no fundo, é o seguinte, hoje nós temos materiais muito bem tolerantes à cigarrinha, então acho que isso é importante. Isso fez o seguinte, uma evolução do próprio melhoramento do milho. Hoje, todo o programa está de olho em desenvolver materiais tolerantes à cigarrinha, tá? E a gente tem alcançado isso daí, tá? E esse manejo, a cultura, sempre vai existir. Nós estamos num ambiente tropical, sabe? Então é o seguinte, esse manejo de uso de defensivos, não dá para falar assim, fazer uma agricultura tropical, né? Sem o uso dessas tecnologias. Não dá. Nos Estados Unidos ainda é possível fazer, sabe? Porque lá o ambiente é bem diferente. Mas num ambiente tropical, onde nós temos desafios de todo quanto é jeito, sabe? Assim, mudando, nós estamos ainda numa agricultura em evolução, não é estabilizado. Uma hora os solos ainda estão em formação, é cerrado, sem construir, volta. Então, é importante, sim, essas tecnologias, eu acredito. O fato de você ter que fazer pulverizações, né? E tem que fazer mesmo, não tira o valor da biotecnologia, sabe? Eu acho que, pelo contrário, ela ajuda. Tanto é que, vamos dizer, a principal problema da cultura do milho era a lagarta do cartucho. Tá? Esse era o principal. Com a biotecnologia, resolveu muito desses problemas. Tá? Hoje, você não vê tanta reclamação aí, né, da lagarta, mas vê mais da cigarrinha, né? Esse é o grande ponto, que é difícil de controle mesmo, né? Mas eu diria que são estágios, né? São aqueles desafios, né, que eu falo para você que a gente tem que vencer, né? E a genética sempre mostrou que vence, sabe? É uma questão de tempo. A gente já tem no começo tem muitos materiais muito sensíveis. Esse aí, cara, nem é muita aplicação adianta, sabe? Eu diria que é bem complicado, sabe? Então você tem que prestar muita atenção na tolerância à cigarrinha, na genética, né, que você Na tem ali. genética. Só a Luiz, biotecnologia não vai dar certo, né? Uhum. entendi. Você acabou, né, nos últimos tempos, depois que você se aposentou, fazendo um trabalho junto com a Dois Marcos, né, com o Verni, em conjunto, iniciando um trabalho com a Nortox. Hoje você está exclusivo com a Nortox. Fala para mim, a Nortox é uma empresa que veio aí ao longo de muitos anos trabalhando única, exclusivamente com químicos, e hoje está com sementes também. Qual é o grande desafio seu lá dentro da Nortox, esse? É grande, assim, Ou quais são, né? eu diria que é o seguinte, é uma volta ao tempo. É o mesmo desafio que eu tinha na Ciba-Geigy, né? Que eu tinha, né? Que era o próprio traction era enorme, né? Na semente lá só atrapalhava, aquela coisa toda, ninguém dava bola. Mas na Notox tem uma coisa positiva, né? O pessoal gosta, assim vai. Mas tem uma fase de aprendizado, todo mundo tem que ter isso aí, sabe? Então, uma empresa que vai, eu acho que vai dominar isso aí, mas tudo não tem almoço de graça não, sabe? Você vai ter que pagar um pedágio, um aprendizado, a gente está aprendendo. O bom ali é que o pessoal está evoluindo, está aprendendo, né? O Mas é teu, diferente. o teu envolvimento com a Nortox hoje, ele é basicamente em cima de desenvolvimento de produto, melhoramento e tal, ou também se envolve comercialmente um pouco? Não, não. Ali eu fico só na área de pesquisa e produção. Quem faz a Ah, pesquisa são essas duas áreas, eu que faço. A parte comercial é com o Ferrari. Tá? Eu certo. não me. Assim, ó, eu vejo, sabe, que ao longo dos anos, as empresas trabalharam comercialmente, Rice, é, somente com uma equipe vendendo sementes. Aí, daqui a pouco, misturou uma equipe que É, vendia semente e vendia químico. Aí separou. Aí não sei o quê. Hoje você vê uma Singenta com o time separado, era um time junto até em pouco, e hoje a gente vê a Nortox, ela tem o mesmo time, vende semente e vende químico, ou é separado? não. A mesma equipe vende químicos, nutrição vegetal e sementes. São três negócios, sabe? Então, Pergunta difícil, hein? Se você não puder responder, fala para mim assim, Esgoda, essa eu pulo. Você acha que isso funciona?
Deixa eu pular, eu vou te contar. Não, tem o desafio aí que eu falo, sempre alguém pode achar alguma coisa diferente daquilo que você faz, né? Então, eu diria que o desafio é enorme, tá? Não dá para dizer que não vai funcionar, porque sempre as coisas não se tem, o impossível, né? Eu não acredito no impossível. Ele demora um Isso pouco mais, mas acontece, demora né? um pouco mais, exatamente. Então, é o seguinte, é difícil. Só estou dizendo assim, o desafio é enorme. É o mesmo, talvez, que eu tenha na parte da genética, de fazer um híbrido para competir com Pioneer, com Bayer. É um desafio do mesmo tamanho, eu diria. Assim que eu digo. Depois tu manda essa. Quando a gente editar, tu manda para o Ferrari. Ferrari, um abraço para você, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que dá. Sabe por quê? Muitos acreditam que não, porque o trabalho é diferente no milho e até mesmo em nutrição, né? Trabalho formiguinha, vai, coloca, vê o resultado e tal. E a gente que anda muito pelas estradas, né, e se dirigindo, eu tive ontem fazendo aí, ontem 900 quilômetros, vem pensando em tudo, né? E eu estava pensando o seguinte, se eu hoje se falar que não dá para trabalhar um mesmo profissional, vender semente, vender químico e vender nutrição, poxa, eu acredito que eu estou errando, porque o que eu faço com o cara que trabalha dentro da distribuição, dentro da cooperativa, da revenda? Ele vende tudo isso. O que eu acredito que tem que acontecer para que isso seja e traga resultado é ter a pessoa certa. E uma pessoa que estude e tenha conhecimento, né, para estar à frente do seu cliente falando sobre as três coisas. Agora, se você pegar um cara que a vida inteira foi um cara de químico e querer que ele venda semente sem conhecimento, aí vai ser difícil. Aí é só se ele tiver esses materiais extremamente vencedores, que quase que nem precisa dele, né, para vender. Exato. Mas Ferrari, eu acredito que dá certo, é só acertar o cara, né? Só acertar o cara e ele estudar, né? Como eu falei, é só o tamanho do desafio. Demora um pouco, né, Riz? Demora um pouco. Mas acontece. E hoje, cara, você acredita, se você fosse falar de 0 a 10, aonde está o teu trabalho em termos de aonde você quer chegar, né? Dentro da Uhum. Nortox, você está no 2, no 3, no 5, na 8? Aonde você está? Eu acho que eu estou no 6. Opa, já está quase passando por média, que nós tínhamos que tirar 7 para passar por média, né? Lembra Exatamente. disso? Lembro, então vamos ver, eu acho que está no 6, sabe? Ainda tem muito aprendizado nosso, a gente é uma equipe pequena, tem que formar pessoas, tudo, né? Mas tem que ter massa crítica, né? Você não consegue, sabe? Você construir um castelo, primeiro você tem que fazer a base, né? Não adianta eu chegar lá, vamos fazer isso aqui, aquela coisa toda, né? Aí desaba, né? A gente tem que formar um negócio, uma base boa. A gente atua hoje com duas espécies, né? O sorgo e o milho, né? Como empresa pequena, está indo bem, sabe? A gente, Deixa eu te beleza. fazer uma pergunta também, não sei se você pode responder, se não puder, fala Uhum, pula, tá? Mas o Paulo Cal trouxe um conceito para nós, quando a gente uhum, estava dentro da Cargill, que depois virou Monsanto, segmentando o mercado, né, em mercado de alto ou maior, de médio, e na época se falava em baixo investimento. E o baixo investimento era pejorativo, né? Ele criou o termo menor investimento. E ele é tão bagre, tão liso, que ele lançou um material chamado DKB 747, que não era nem médio e nem menor, era um médio alto investimento. E posicionou esse material que teve muito sucesso, né? Se eu não me engano, era um triplo ainda, tipo, era da né? Cargill. Da Cargill, um triplo, que teve muito sucesso. Mas se você falasse do teu momento hoje, ou do momento da Nortox, o foco maior está no médio, está no maior, ou ainda foca em alguns materiais como menor investimento? Qual que é a ideia? Como é que tá? Se é que você pode falar. Nossa, pois, Goda, isso aí é bem técnico. Eu, particularmente, não acredito, sabe? Que essa segmentação. Assim, eu acho que tem. Na verdade, são os produtores que usam marketing, não é o produto, sabe? Assim, eu acho que não é o produto. Você faz isso porque, na verdade, você quer vender, às vezes, preço, posicionar para o preço, então você É mudou marketing. marketing, sabe? Mas assim, na área técnica, eu não vejo isso. Para mim, milho é uma cultura de tecnologia, ela vai mudar. E está aí.
A prova, a evolução que nós tivemos na cultura do milho prova isso, sabe? Então, ao mercado, quem fala o mercado de baixa tecnologia hoje? Fala para mim. Onde que Quase está? nem, praticamente Pois é, não existe, né? É é, talvez o mercado de é, semente do Rio Grande do Sul, lá do governo, exatamente, mas isso que é a aí eles sobra, né? sabem que é sobra, exatamente. Então, isso aí não é uma característica do produto ser alta, média e baixa. É uma característica mercadológica, você encaixa o produto em função de preço, de custo-benefício, uma série de coisas, tá? Mas não é uma atribuição do produto. Sabe? Ah, um triplo ficar mais barato? Fica, então vai. Isso nós lançamos, na Pioneer, nós lançamos a marca Biogene para atingir o mercado B, porque falaram, Pioneer fica só no mercado A, essa coisa toda, tá lançando. Cara, enquanto nós não mudamos ali a linha de produtos da Biogene, ela não deslanchou. Esse aqui é produto, pegamos o 3069, que era um produto conceituado e tal, achamos o preço, não vendeu, sabe? Não é. O produtor não compra só preço. O preço é um dos componentes, mas ele compra muito o Oh, benefício. repete essa para mim aí, Rício. O produtor o quê? Não compra preço. Oh, meu Deus, eu vou te levar no meu treinamento de vendas, homem. Eu Mas preciso disso. só que assim, todo mundo vai para isso aí, porque sabe aquela coisa? A água procura o caminho mais simples, né? Mais fácil. E você ter um bom produto e preço baixo, cara, é o que todo vendedor quer. Eu não Mas eu quer, nem nunca vi quer hoje isso, com né? produção. Até hoje, isso é outra mudança que teve. Com a entrada da biotecnologia, na época o pessoal falava muito em preço, mercado B, até o pessoal da Pioneer, não sei o quê. Depois, rapaz, como ele é comissionado, ele quer vender caro, sabe? Não adianta. Já aí você vai, ele nem vende. Você sabe É, que eu ele, brinco nos meus treinamentos de vendas, eu falo assim, fala para mim um produto só do mercado. Não precisa ser do agronegócio, não. Pode ser de carro, moto, telefone, que é considerado por todos o melhor produto e o mais barato. Só quero um. Se alguém estiver vendendo o melhor produto mais barato, manda o cara de marketing que está precificando embora. Como é que você vai vender o melhor produto no menor preço? Isso não existe, mas, né? viu, Esgoto, é um jogo de forças muito grande as empresas, principalmente o mercado de milho, que é dominado por quatro, cinco empresas, né? É difícil você o preço e esse mercado todo, ele é muito dirigido por qualidade de produto, sabe? É qualidade. Esse é o primeiro ponto. Depois vem os outros, tá? Só que é difícil, vamos dizer, tem que ter qualidade de produto e acesso ao mercado, tá? Então, o acesso ao mercado de semente de milho está dominado por quatro, cinco empresas. É difícil entrar nisso aí. Muito difícil. Ninguém vai Você deixar tem de. sentido isso dentro da Nortox? Com certeza. Então, o acesso ao mercado é complicado, isso daí, diferente do sorgo. O sorgo é outra historinha que eu vou falar. O acesso ao mercado é mais fácil, sabe? Porque Pouca gente, né? pouca gente, foi uma cultura que foi deixada meio de lado ali, muita gente não acreditava, vai, veio essa coisa toda. Então, depende muito. Mas no milho, o acesso ao mercado é difícil. Então, você tem que ter acesso e qualidade de produto, certo? Né? E outra, vai ter que ter preço, porque você não vai vender um material, vamos dizer, para competir com o da Pioneer, que todo mundo conhece, é bom, né? É caro, mas o pessoal paga. Você chegar lá, ó, se você não tiver um pouco de preço para brincar ali, você ele não compra, né? Então, Ô, Risse, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Há quantos anos faz já que a Nortox decidiu, vou entrar no mercado de semente de milho? Tem quantos anos? 6 anos. Nós estamos 6 anos. lançando, nós começamos do zero, É isso que eu né? ia perguntar. Vocês compraram Olha, alguma genética ou não, começou nada. fazendo o melhoramento do zero? Da onde saiu a base? Eu montei, Você do zero, começou do zero. zero. Pô, Então, assim, fantástico. nós não compramos nenhum banco de germoplasma. Eu acho que nós montamos do zero, já estamos lançando 2 produtos esse ano, né? E tem uma linha de produtos bem competitiva. Não vou dizer que vai jogar lá, vai bater aqui e lá, não, sabe? Mas Mas dá para brigar, né? tem um banco de germoplasma que eu acredito que seja muito forte, sabe? É que estou eu lá, né? A gente não. Quem conhece aqui lá sou eu, e mais tem uma pessoa que trabalha comigo, o Volmir, ele é um dos melhores melhoristas que eu já conheci, sabe? Ele realmente ele tem um poder de execução que eu nunca vi, sabe? É altíssimo, muito do progresso Não lá faz se deve. muita propaganda, não, que eles te levam ali embora. Mas, O Risse, não, você está com que idade?
Eu estou com 71 anos, sabe? 71. E É, você, assim, eu faço essa pergunta para mim mesmo várias vezes. Vou fazer 62. Você se sente com quantos anos? cara, depende do. Vamos falar desse. Para o trabalho, eu me sinto com os meus 40. Profissionalmente falando, se sente com 40 anos. Profissionalmente, eu não sei. É. A parte toda outra, né, da lataria, vamos dizer, essa outra coisa. Aí é Ah, outra história, né? Você sabe que eu fiz uma bariátrica, né? Perdi 70 quilos e falei, agora eu vou começar a andar de bicicleta. Meu Deus, eu peguei um dia, fiz 5 quilômetros. Quando eu desci daquela bicicleta, quase que eu pensei que eu estava engessado, de tão duro que eu fiquei. Marrice, você, se é que você vai parar, você tem ideia de parar? E quando é isso? eu não tenho ideia de parar. Ah, não tenho ideia de parar. Eu gosto do que faço. Como eu falei para você desde o começo, eu faço aquilo que eu gosto. É meu hobby. Eu não sou um cara de muitos hobbies, sabe? Eu gostava de futebol, para cá, depois criar coelho, como eu te falei, mas desde que a minha vida, eu mudei muito, sabe? Eu saí de Guarulhos, fui para Piracicaba, Piracicaba fui para Matão, Matão eu fui para os Estados Unidos, voltei, fui para Uberlândia, de Uberlândia eu fui para Andirá, Andirá eu fui para Campinas, Campinas voltei para Uberlândia, fui para Ituiutaba, fui para Itumbiara, fui para Santa Cruz do Sul e agora estou morando em Porto Alegre, né? Então, Hoje você mora em Porto Alegre. Por que morar em Porto Alegre? A base da Nortox é Londrina? a base é em Arapongas. Tá? Não Arapongas, né? tem nada a ver. Eu estou aqui porque eu aposentei em 2015, né? Pois a minha filha, ela queria vir para Porto Alegre, porque Santa Cruz, para jovem lá é uma cidade. Eu adoro Santa Cruz, né? Mas para mim. Aí eu vim para cá, então hoje eu sigo assim, a minha filha e a minha esposa. Então, onde eles Já gostam virou daqui. gaúcho? Toma mate todo dia? Não, não me acostumei a tomar mate, não, né? Mas eu gosto daqui agora, tá direitinho, mas estou aqui por acaso, como eu falei para você, né? Não foi algo planejado, não. Maurício, nós estamos aí chegando ao limiar aí do nosso bate-papo, que a gente trabalha sempre em média aí com 1 hora de conversa com as pessoas, estamos chegando próximo a isso. E eu queria, assim, Riz, que você deixasse um recado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que queiram ir para esse lado da genética, que queiram ir para o lado do melhoramento, como você foi, que você deixasse um recado para essas pessoas aí que você acredita que possa ajudá-las, né, no discernimento daí de escolher para esse lado ou aquele, ou seja, o teu recado final em relação a tudo aquilo que você fez, os teus desafios, né, os percalços, as oportunidades, para que essa pessoa pudesse entender e até ajudar no poder de decisão dela, no que ela vai ser quando crescer, como diz o outro. Eu acho, assim, Goda, são três coisas importantíssimas na carreira de uma pessoa. Tá? Primeiro, é a capacidade de aprender, né? De estudar, sabe? De se diferenciar. Esse é o negócio, sabe? Sem essa diferenciação, você é mais um. Seja na área que for, assim por diante. Então, você tem. Eu pego por mim, sabe? É um negócio que, se eu não tiver. Muitas posições. Eu nunca assim, planejei ser presidente da Pioneer. Nunca. Nunca planejei, assim, nunca. E nunca trabalhei para isso. Pode conversar com o pessoal. Nunca. Eu fui lá por alguém me colocou lá. Não fui eu que busquei aquilo lá. Sabe? Não teve aquele jogo de político, nada disso. Entendi. Então, o fato de. Mas eu me diferenciei, né? Estudei bastante, fiz mestrado, me qualifiquei, fui para os Estados Unidos. Falar inglês é importantíssimo, né? Hoje em dia. Então, o estudo e se diferenciar, eu diria, nessa categoria. Número um, esse é o negócio. A outra, saiba escolher seus amigos, sabe? Saiba escolher as pessoas. Sabe? Isso é super importante, sabe? Eu tive sorte que Deus colocou muitas pessoas boas no meu caminho, muitas. Se eu te contar, né, eu tive professores como o Drauzio Varela, que teve ali, né, o Heródoto, eu tive professor como o professor Paterniani, Zé Branco, lá nos Estados Unidos, um dos melhores professores lá de Iowa State, sabe?
Então, eu tive sorte que eu tive pessoas na minha... O Daniel, Halp, sabe, que Deus colocou na minha vida. Eu não sei, o Dantas, sabe, é uma pessoa que eu gosto muito, né? O Afonso, o Rodrigo Santos, que hoje é presidente, trabalhou conosco lá na Germinal, né? Que, por sinal, a Ciba Geiger era uma escola, né? Ela teve uma coisa muito importante, era uma universidade. Para mim, é a Você melhor empresa do mercado em formar é, pessoas. mas Os outros vão disparado. ficar com ciúmes do que nós estamos falando, mas vou fazer o quê? Mas é disparado, porque eu lá formava. Pode ver, olha as pessoas que saíram da base. Rodrigo Santos, nasceu lá. Daniel Glatt, nasceu lá. Márcio Santos, diretor comercial da Bayer hoje. Márcio Santos. É, O então, Glatt, o Cal. Glatt, Gal, você pegar boa parte nasceu lá. Por quê? A CIBA investia muito em formação, aquilo que eu falei para você, né? Era cursos de gerenciamento, relacionamento interpessoal, cursos de liderança, coisa que você não aprende na universidade. A escola é de fato técnico, mas você sai de lá, por exemplo, essa parte relacionamento interpessoal é tão importante quanto a parte técnica, a parte de liderança, né? E a gente aprende isso daí, sabe? Então, eu tive, assim, Deus me ajudou muito colocando pessoas certas no meu caminho, tá? Sem isso daí, eu acho que eu nem sei o que eu seria, sabe? Então, mesmo dentro da parte Importante. eu tenho uma extrema admiração, sabe? Se eu citar o nome aqui, eu vou machucar alguém. Então, eu não vou citar por isso daí, mas eu tenho maior consideração por esse tempo aí que nós trabalhamos juntos, assim por diante. Então, esse aí, saber escolher pessoas que você fala é super importante. Mais outra coisa, transpiração. Não adianta nada disso se você não tem sonha, se você não trabalha pesado e saiba, vamos dizer, vencer as dificuldades, porque, cara, elas estão aí a todo momento. E não interessa a idade, né? Tem isso daí. Tá, assim vai. Então, Sabe, eu eu acho fiz uma entrevista com o Daniel Glatt. Perguntei para ele, já que você está falando de transpiração, né? Eu falei, Daniel, qual que é o segredo do sucesso para um consultor de campo, que foi a tua vida aí, administrar essas pessoas? E ele, carioca, do jeito que ele é, né, cara? Esgoda! O cara tem que trabalhar, esgoda, 8 a 10 horas por dia, esgoda, 12 horas, senão não vai. E aí, Riz, eu fiz a mesma pergunta para o André Dias. E o André Dias falou assim, esgoda, além de você trabalhar muito, que é a transpiração, você tem que estar muito bem planejado. Então, eu aprendo tanto nessas nossas entrevistas aqui, Riz, né? Da mesma forma que eu aprendi tanta coisa com você hoje aqui, que eu começo a pensar que quando eu estou bem planejado, eu tenho muita transpiração. E aquilo que você falou para o primeiro, cara, que é estudar, que é ter conhecimento, que é ser competitivo, que é buscar medalha e... Cara, eu não gosto de perder nem para o ímpar, como você nunca gostou na tua vida, nos teus desafios, você acaba sendo competitivo e quando você se alia a boas pessoas, né, como você falou, acredito que o sucesso é iminente, né? Então, muito pertinente essas suas colocações, né? E eu espero, Risse, que você galgue o espaço que você está conquistando no mercado de sementes de milho com um filho seu, né? Um híbrido da Nortox é um filho seu, né? Uhum. Com uma diferença, né? Que os filhos são eternos e a semente de milho não, né? Elas são cíclicas, né? Você manda um, ele sai, manda outro, sai, mas você está construindo, como você sempre construiu, uma história muito bacana aí na Nortox, que eu tenho certeza que já está sendo e vai ser ainda mais uma história de sucesso. Eu queria te agradecer de coração pela tua entrevista. Foi uma entrevista, um bate-papo, não é uma entrevista muito legal. Conhecer a tua história de sucesso, conhecer a história de uma singenta Seeds que nasceu com você, como está nascendo a Nortox, cara. Talvez daqui a uns 20 anos, 30 anos, isso, quando nós não estivermos mais aqui, alguém esteja entrevistando alguém querendo saber qual foi a história do nascimento das sementes de milho híbrido, sorgo da Nortox, e o teu nome vai vir à tona. Começou, né, com o Roberto de Risse lá atrás, nos idos lá
de 2017, por aí, né? Então, Risse, muito obrigado por essa oportunidade, né, que a gente teve aqui. Deixa seu recado final para a nossa turma aí, para a gente encerrar. Tá bom, Zgoda. Eu só queria agradecer o tempo aí que você me propiciou, né, de poder compartilhar essa história, né, minha. E, e desejar a todos, né, já estamos aí perto do Natal, é incrível, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né, e felicidades para todo mundo, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, Risse. Obrigado a você, ouvinte do Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio. Toda quinta-feira com o Esgoda, uma entrevista, um bate-papo, um conteúdo. Vem comigo. Um abraço, fiquem com Deus.